No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que o país dobrou o número de armas nas mãos de civis em apenas 3 anos. Cristiano Carvalho, vendedor da empresa Davat Medical Supply, que comercializava vacinas com o governo federal, depõe a CPI da pandemia, diz que vê disputa de grupos no Ministério da Saúde e chama a propina de comissionamento. Presidente Jair Bolsonaro tem leve melhora no quadro de saúde e médicos acreditam que ele não precisará passar por nova cirurgia para desobstruir o intestino. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 16 de julho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Tem me chamado a atenção na CPI da pandemia a maneira como os senadores aliados do governo têm lutado com todas as suas forças para evitar que se amplie a quebra de sigilos bancário e telemático dos investigados pela comissão, suspeitos de participarem de escândalos de corrupção na aquisição de vacinas contra a Covid-19. É impressionante a dedicação de parlamentares como Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, e Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco. Isso se deu ontem durante o depoimento de Cristiano Carvalho, vendedor da empresa Davat Medical Supply, de maneira muito intensa. Cada vez fica mais evidente que aquele clássico "siga o dinheiro" tem tudo para funcionar e apontar quem seriam os beneficiados nessa tentativa de se desviar recursos públicos para a compra de imunizantes. Precisamos seguir na cobrança, acompanhando os trabalhos da CPI. Bom, mudando de assunto, como vocês sabem, eu tenho me dedicado aqui essa semana a tentar traçar um panorama o mais amplo possível de todas as condicionantes que envolvem essas manifestações em Cuba no último domingo. E hoje eu quero fazer a leitura de um artigo elaborado pelo historiador e comentarista nosso aqui no Faixa Livre, o Jones Manuel, e publicado nas suas redes sociais, onde ele fala sobre o papel da China diante da ilha, especialmente por conta de críticas que têm sido feitas ao país asiático, cobrando uma ação humanitária mais intensa. Diz o Jones: a China é o principal destino das exportações cubanas, com mais que o dobro do valor que o segundo país, e o segundo maior parceiro de importações cubanas. Por qualquer critério, a China já é um país fundamental para a sobrevivência da economia cubana. Uma olhada nos números mostra a China em primeiro lugar nas exportações cubanas, forma de conseguir divisas, com valor de 461 milhões de dólares, e a Espanha, o segundo país, com 127 milhões. Como devem imaginar, a China poderia comprar o que compra de Cuba de outros parceiros de forma mais barata e com menos problemas logísticos. A China já perdoou bilhões de dívidas de Cuba, como o valor de 6 bilhões em 2011, e oferece crédito a um país bloqueado no sistema de pagamentos e financeiro internacional, controlado pelos Estados Unidos e Londres. O problema dos meios de pagamento não é pequeno e um detalhe. Se você olha o mapa dos principais parceiros cubanos em exportação e importação, vai perceber uma coisa estranha. O peso grande da Europa, Rússia e China. Por que não tem destaque os países da América do Sul? Por causa do bloqueio econômico e todas as suas consequências. A União Europeia, poderosa como é constantemente atacada pelos Estados Unidos e empresas de capital espanhol, por exemplo, são assediadas e pressionadas direto a suspender qualquer negócio com Cuba. Para ter uma ideia da dimensão do problema, um exemplo.
Um navio que atracar num porto cubano pode nunca mais ter autorização para entrar em qualquer porto dos Estados Unidos. A economia cubana não tem escala para suprir o fechamento do mercado dos Estados Unidos. Fazer negócios com Cuba em muitas dimensões é uma atividade quase de guerra e secreta. A maioria das empresas chinesas não podem perder o acesso total ao mercado e cadeias de valor dos Estados Unidos. Isso colocaria em risco de falência várias empresas. Aliado a isso, algo simples, como Cuba pagar uma importação ou exportação, é uma operação de guerra e muito perigosa. Cuba, ao contrário de você, uma empresa e a maioria dos países do mundo, não pode fazer sem problemas uma simples transferência bancária. E os ativos cubanos são constantemente confiscados, roubados pelos Estados Unidos, e empresas com negócios com Cuba podem sofrer o mesmo. Mesmo doações de solidariedade têm dificuldades de chegar, por exemplo. Nessa matéria da Global Times, que tem o título "A maioria das doações da China não pode chegar a Cuba devido a embargos", abre aspas, o embaixador Carlos Miguel Pereira disse que os suprimentos médicos doados anteriormente pela Fundação Alibaba para ajudar Cuba no combate ao Covid-19 ainda estão encalhados na China devido às sanções impostas pelos Estados Unidos. A razão é que o governo dos Estados Unidos endureceu sua política de embargos econômicos, comerciais e financeiros impostos a Cuba, impedindo a empresa de enviar o equipamento a Cuba, apesar do fato de que esses suprimentos médicos são necessários com urgência para combater o vírus, disse a embaixada de Weibo, fecha aspas. Aliado a isso, Cuba é obrigada a perder valor no comércio internacional. Por causa das dificuldades do bloqueio, compra mais caro e vende mais barato. A China compensa isso, mas não pode atuar como uma fonte eterna e inesgotável de transferência de valor para Cuba. Comparar a China com a União Soviética não faz muito sentido, considerando que a União Soviética, não sem consequências, era isolada do mercado global e podia enfrentar totalmente bloqueios sem colapso nas suas cadeias de valor. Não é o caso da China, não hoje. Aliado a isso, as consequências de furar o bloqueio são pesadas. Petroleiras russas que venderam petróleo para Cuba sofrem muito e têm dificuldades em transações financeiras. Em paralelo, a esquerda linha Partido Democrata dos Estados Unidos bate palmas para a propaganda liberal anti-Rússia. A força da China cria a ilusão, em alguns estados, que os Estados Unidos já são um nada no mercado mundial. Falso. Os Estados Unidos controlam o dólar, o sistema financeiro internacional e de meios de pagamento, controlam várias cadeias de valor, têm um poderoso mercado interno, a maior máquina de guerra do mundo, a indústria cultural mais potente do mundo, uma infraestrutura ainda determinante no mercado mundial, etc. É possível debater, e acho muito lícito, se a China poderia fazer mais, mas ela não faz pouco. E é uma total ilusão, um desconhecimento do mundo, achar que a China pode tornar nula o bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. Não pode, não tem esse poder hoje, nem perto disso. E você que fala em imperialismo chinês e imperialismo russo, igual ao imperialismo estadunidense, é um perdido no mundo. Mais importante que cobrar a China, me parece, é cobrar nós, os brasileiros. Por que não tomamos o poder ainda para exercer intensa solidariedade latino-americana? A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre.
Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Rudahit, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste, os ouvintes. Mais uma vez eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos para as questões. Rudá, muito obrigado por você dialogar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Rudá, à medida que as denúncias de corrupção na gestão do presidente Jair Bolsonaro vão se intensificando, os números refletem a perda de popularidade do ex-capitão. O Instituto Datafolha publicou uma série de pesquisas nos últimos dias a respeito da avaliação dos brasileiros sobre o governo federal, sobre a pandemia, as instituições. Eu queria repercutir alguns desses dados agora com você, que é um especialista nesse tipo de análise. Primeiro, essa que mostra uma ampliação recorde da reprovação do chefe do executivo. De acordo com o Datafolha, 51% dos brasileiros condenam a gestão Bolsonaro, o que representa um aumento de 6 pontos percentuais em relação com a pesquisa anterior, realizada no mês de maio. Já a aprovação do governo segue na casa dos 24%. Esses números já refletem apenas esses episódios de suspeita de desvio de dinheiro público, Rudá? Há algum outro fator que influencia esse cenário? Então, Anderson, veja que o próprio Datafolha dá a dica de que não é realmente só a questão da corrupção, né? A corrupção tem um elemento importante de degelo de parte do núcleo, digamos assim, o núcleo duro de apoiadores ou eleitores do Bolsonaro, porque ele se elegeu com o discurso de ser um político outsider, que não é da linha tradicional da política brasileira. Ele incluía inclusive o PSDB, que eu acho que foi o principal promotor, talvez não consciente, da emergência do Bolsonaro, ao fazer uma campanha radical, extremada, contra o PT, a esquerda no Brasil. Ele criou, o PSDB, uma onda na qual Bolsonaro acabou surfando. E acabou surfando porque ele se apresentava muito mais puro na linhagem de extrema-direita e na revolta contra o sistema que o próprio Aécio Neves, que liderou aquela campanha do ódio, né? Logo depois da derrota de 2014, né? No ano em que a extrema-direita e os valores da extrema-direita tiveram a maior repercussão, segundo várias pesquisas, inclusive Vox Populi, no Brasil, né? Ou seja, foi 2015 que nós tivemos a maior repercussão dos valores da extrema-direita. Depois ele começa a decair. Às vezes é um pouco impressionante isso, porque como o Bolsonaro venceu as eleições nas condições que a gente sabe em 2018, dá a impressão que foi uma ascendente, mas as pesquisas de opinião que nós temos no Brasil não indicam isso. O ápice foi de 2015. Então o Bolsonaro, ele se apresenta como uma liderança política extremada contra toda a tradição, evidentemente mais à esquerda, mas toda a tradição político-partidária do Brasil e contra a corrupção. Então, na medida em que a população brasileira começa, na sua grande maioria, a detectar que ele é uma liderança corrupta, obviamente que aqueles setores que votaram nele na esperança dele ser, como o Sérgio Moro, uma espécie de cavaleiro
da moralidade política, ele acaba perdendo, esse pessoal começa a se desgarrar e perceber que cometeu um erro ou uma avaliação equivocada, né, sobre o papel dele. Mas não é só isso que a pesquisa Datafolha revelou. Revelou que grande parte da população acredita que ele é mentiroso e revelou que ele é incompetente. Ora, incompetência com mentira e corrupção indica um perfil de alguém que só está dirigindo o Estado em favor da sua família e em favor do seu grupo político e ele próprio. Ou seja, por que eu estou dirigindo o Estado se eu não tenho competência para dirigir, portanto eu não sei o que fazer e ao mesmo tempo eu sou corrupto, né? Então essa leitura que o Datafolha vem revelando é uma leitura de destruição da imagem de qualquer liderança política. O que resta? O ataque à esquerda. A liderança, talvez, que se apresentou até aqui mais importante, detentor de um discurso radicalmente anti-esquerda, anti-PT, anti-Lula. Então, agora, o degelo, eu tenho a impressão, ele começa a exigir que se vá além das informações relacionadas a esse trio que eu acabei de falar, da corrupção, incompetência, né? Ou seja, agora é o momento, digamos, do PT e do Lula e da esquerda se apresentar a face que foi demolida em 2015 em diante, mas principalmente em 2015, ou seja, que a esquerda não é corrupta, que ela é moderna, que ela tem competência, que ela não mente. Então, se ela se apresentar desse jeito, pela face da candidatura do Lula ou por outras formas de apresentação, inclusive os organizadores das manifestações, as 600 entidades que vêm liderando as manifestações de rua, né, contra o bolsonarismo, se tiver essa conversão dessa esquerda partidária e não partidária, se apresentando como de fato uma força política competente, que não mente e que tem um projeto para o país, né, aí talvez o bloco que ainda se mantém, ou parte do bloco que se mantém favorável ao Bolsonaro, ele também se desgarre. Eu estou dizendo, portanto, que esse índice de aprovação de 24%, ele ainda tem condições de cair. Eu não acho que de maneira radical, mas pelo menos ficar na margem dos 19%, 18% a 20%. 18% é que o Bolsonaro tinha antes da facada na eleição de 2018. E a gente tem várias pesquisas indicando que os brasileiros com valores de extrema-direita perfazem 15% dos eleitores do Brasil. Então é por isso que eu estou dizendo que ele teria entre 15% e 20%, acho que é um índice de apoio razoável, assim, factível, né, da gente projetar. Mas agora está na mão da esquerda, né, esse degelo, eu diria, final, né, do Bolsonaro, né? Algo que chama a atenção, Rudá, é que aquela aura de político que combate a corrupção que o Bolsonaro tentava sustentar, que foi mote da campanha presidencial, já foi por água abaixo, porque 70% das pessoas entrevistadas pelo Datafolha afirmam que há corrupção no governo, ou seja, um índice bem maior do que aqueles que reprovam a administração federal. Isso é curioso, Rudá, porque parece que uma parte dos brasileiros convive bem com esses casos de malversação do dinheiro público. Pelo menos 19% dessa diferença dos que acham a gestão ruim ou péssima. Por que isso acontece aqui no país, Rudá? As pessoas naturalizaram a corrupção? Anderson, em primeiro lugar, corrupção não é um problema para o país. Isso aí é um discurso liberal, né? O dinheiro que é desviado poderia criar hospital. Bom, quando não é desviado, ele cria hospital. Ele melhora a educação. Ele melhora a vida de tantas pessoas que trabalham, como os moradores de favela, quilombolas, os jovens negros. Melhorou quando não rouba. Então, assim, como a maioria da população brasileira vive numa situação de marginalidade política, muitas vezes marginalidade social, o termo não é tecnicamente correto, mas é só para dar uma imagem, né?
porque de fato eles não são marginais ao sistema, eles fazem parte do sistema, porque a partir da existência desse bloco de pessoas que vivem numa vida muito precária, você consegue baixar o salário pago, né, nas empresas, né? Porque tem muita gente querendo emprego e que se sujeita, inclusive, como autônomos, a fazer um serviço bem feito com um valor muito baixo. Então essa pobreza, ela não é marginal, ela é funcional. Mas vamos deixar a questão teórica de lado, né? A corrupção não é o principal problema do Brasil, porque a população brasileira, a sua maioria que vive nessas condições que eu dizia, ela sabe que essa coisa da corrupção é desde sempre. Nós não tínhamos aquela frase, rouba, mas faz. Ou seja, o que essa frase diz? Que é uma frase tradicional da política brasileira. Que pouco importa se a pessoa rouba, se ele faz alguma coisa para mim que vivo mal, não é? Então, corrupção é um tema para a classe média e para os liberais. Não é um tema importante para a população brasileira. O tema importante para a população brasileira, e eu acredito para a esquerda, é o da desigualdade social. Inclusive, quando você diminui a desigualdade social, você diminui a margem de manobra de quem é corrupto. A segunda questão é, se você cria mais transparência e controle da sociedade civil sobre os gastos públicos, algo que no Brasil sempre é um tema meio assustador para os donos do poder, você também diminui a margem de manobra dos corruptos. Então, a corrupção não é uma questão de caráter, é uma questão sistêmica, de lógica do sistema. Eu acho que a população brasileira é muito sábia. Não quer dizer que ela não erre. Ela erra, mas você pode ver que quando erra num processo eleitoral, ela muda de posição no próximo pleito. Portanto, não é uma população desprovida de consciência e de leitura do que está ocorrendo. Votou no Lula, depois no Bolsonaro, no Centrão, e agora vai votar no Lula de novo. Isso é uma população dogmática? Não, é uma população pragmática. Então, o que eu acho importante é a gente parar de bater bumbo para esse tema da corrupção, que ela é histórica no Brasil. É a mesma coisa na Europa, talvez um pouco menos, mas é a mesma coisa. Não é tanto assim, veja a história da Itália, inclusive recente, com Berlusconi, né? E é assim nos Estados Unidos. Então, assim, a gente fica inventando, dourando a pílula para a gente ter um ariete para atacar as forças que não são dominantes na economia e na política nacional, né? Isso é uma faca de dois gumes, ou seja, quem entra nesse discurso vai ter que ir até o fim. Então não dá para falar que é anticorrupção e depois falar que para governar tem que fazer acordo com quem é corrupto, ou um ou outro. Então eu estou te dizendo que é um erro político achar que a questão da corrupção é central na história do país, no desenvolvimento e na luta pela justiça social. A questão é a desigualdade social. Um outro índice que se alia a essa sua análise, Rudá, é o de brasileiros que consideram Jair Bolsonaro incapaz de liderar o país, que é de 63%. Ou seja, não há apenas a percepção de que a gestão do ex-capitão está envolvida em uma série de malfeitos. As pessoas já se deram conta de que esse senhor não tem a menor condição de estar à frente do cargo máximo da República, ainda mais em um momento caótico como esse que enfrentamos. Esse dado é talvez o mais interessante. Por quê? Porque o Bolsonaro sempre demonstrou incompetência. Na campanha, não foi só o que chamou atenção, ele fugir do debate com qualquer candidato, né? Inventar situações, inclusive pessoais, que o impediriam de ir para o debate. Ele falar que ele não entendia nada de economia. Ou seja, ele o tempo inteiro, além do jeito bonachão dele, né? Despreocupado com a moral, com respeito ao próximo, fazendo frases de efeito e fazendo uma ginga mal feita, né? Como é o Neymar caindo no chão, que ninguém mais leva a sério. Ele o tempo inteiro demonstrava isso na campanha de 2018, que ele cai no chão toda hora. Ele não sabe jogar. Ele tenta levar no grito, não é? Em todos os temas. Ele pegava e atacava as mulheres e os negros, depois falava, não, era uma brincadeira, né? Ele toda hora caía no chão. Então, e também, com uns 27 anos como deputado, a ficha estava clara do que ele não fazia, né?
Então, eu acredito que a imagem do Bolsonaro como uma pessoa sem competência nenhuma, sem vocação para resolver os problemas sociais, econômicos e políticos do país, já estava claro na campanha. O que é surpreendente, portanto, não é ele agora ter esse índice de 63% dos brasileiros dizendo que ele é incompetente e incapaz de liderar o país. O que é mais surpreendente é que só agora tenha chegado esse índice, porque evidentemente a maioria da população já sabia disso. Então eu quero fazer uma pequena abordagem de análise sociológica. Eu não acho que as pessoas foram convencidas de que ele é incompetente. Eu acho que, tomados pelas informações de uma crise gigantesca de Estado e de degelo, de desmontagem do poder, da capacidade, inclusive, de impor medo do Bolsonaro e do seu governo, incluindo os militares, que foram profundamente desmoralizados desde aquela nota infeliz que foi desenhada pelo ministro Braga Neto, naquela nota das Forças Armadas, né, do Ministério da Defesa. Eu acho que a população brasileira, que muitas pesquisas demonstram que acreditam naqueles que têm sucesso e que têm força política, brasileiro não vota em quem parece fraco ou que vai perder uma eleição. Eu acho que a fome se juntou com vontade de comer. Ou seja, eu já sabia que ele era incompetente, mas agora eu percebi que eu não quero ficar mais do lado dele. E aí, então, aparece uma leitura muito menos condescendente do que ocorreu em 2018 e 2019. E agora, no degelo, as pessoas se bandeiam para o lado mais forte, que demonstra mais força. E nesse momento, em termos de figura política, o que se demonstra muito mais forte do que o Bolsonaro é o Lula. Entendeu? O que eu estou querendo aqui, Anderson, é dizer que também não é só uma conscientização sobre a incompetência. É também um certo pragmatismo e oportunismo de parte da população brasileira. Isso é importante falar para a gente parar com uma certa leitura ingênua de como que se dá os alinhamentos políticos no Brasil. Todos esses números relativos à gestão do presidente Rudá culminam em um que, de alguma forma, acende o sinal de alerta no Palácio do Planalto. Já há uma maioria absoluta de brasileiros que defendem a abertura de um processo de impeachment contra o chefe do Executivo. 54% são favoráveis a uma investigação pela Câmara de eventuais crimes de responsabilidade cometidos pelo Jair Bolsonaro. Ainda que o presidente da Câmara, Arthur Lira, descarte aceitar um dos inúmeros pedidos de impeachment que estão nas suas gavetas, começa a se formar uma consciência popular de que o afastamento desse senhor se faz mais que necessário para que haja uma retomada da trajetória de crescimento do país, algo que tem se refletido nas manifestações de rua. Com suspeitas de corrupção, com o povo na rua, o que falta, Rudá, para que o Arthur Lira dê o pontapé inicial para a saída do Jair Bolsonaro da presidência? Olha, eu vou ser muito sincero, eu não acho que a opinião pública sobre a abertura do processo de impeachment deixe o Arthur Lira com insônia, né, faça ele não dormir bem e comece a pensar efetivamente na abertura do processo. Na verdade, eu acho que o que recentemente o coloca numa situação delicada, que o obriga a começar a pensar nessa possibilidade do impeachment, é o nome dele começar a girar em todos os bastidores e grande imprensa, como um dos envolvidos com o caso da negociação das vacinas, com o superfaturamento. Como consequência, o afastamento do alinhamento do presidente do Senado com ele. Ou seja, na medida em que o Pacheco começa a se movimentar para ser o candidato a presidente pela terceira via, pelo PSD do Kassab,
e ele começa a jogar mais pesado em relação às críticas ao governo federal, porque se ele é terceira via, ele não apoia mais o Bolsonaro. E, inclusive, ele posterga o fim da CPI, como ele fez esses dias agora, né? Adiando o término da CPI para daqui 90 dias, e não para final de julho, como era previsto, no início de agosto, ele também coloca o Arthur Lira numa situação delicada. Evidentemente que aumenta o cacife ou o passe do Arthur Lira, porque agora sozinho é ele que tenta segurar o processo de impeachment sem o apoio do Senado, né? Embora o Senado só entre no processo de julgamento do impeachment num segundo momento, mas ele agora está sozinho na negociação com o Bolsonaro. Mas na medida em que o Bolsonaro vai degelando, eu acho que essa situação do nome dele aparecer como um alvo, inclusive da CPI, pode obrigá-lo a negociar, inclusive com o bloco dirigente da CPI, uma forma do nome dele para não ser investigado. E eu acho que o principal trunfo que ele tem de negociação é o impeachment. Então, eu quero dizer que não é exatamente o aumento de brasileiros, do índice de brasileiros que acha que tem que abrir o impeachment, que deve estar tirando o sono do Arthur Lira, mas é exatamente essa situação de envolvimento do nome dele e o isolamento político que ele começa a sofrer com a mudança de posicionamento do Senado com a CPI e do presidente do Senado. Eu acho que isso o deixa mais inseguro porque ele vira alvo da disputa política. É isso que eu acho que deve estar realmente fazendo o Arthur Lira repensar em qual é o limite que ele tem para ficar estampado como bolsonarista e isso prejudicar a reeleição dele e o poder político dele, e na balança, do outro lado da balança, ele negociar favores com o governo federal para eleger os deputados do Centrão e os deputados que o apoiam na Câmara. Tem uma hora que a balança fica pendendo tanto de um lado que aí ele fala, olha, eu não posso me arriscar desse jeito. Saindo um pouco dos números, Rudá, é curioso como sempre que algo ameaça o Jair Bolsonaro, ele surge com um problema de saúde, tem de fazer uma cirurgia. Mais uma vez agora, com essa crise de soluços que o presidente da República apresentou, tendo de ser encaminhado a um hospital para realizar exames, o que acabou detectando uma obstrução intestinal. O Flávio Bolsonaro disse até que ele foi para a UTI. É apenas coincidência ou o ex-capitão se utiliza desse expediente para sair de cena e tentar reduzir a pressão, Rudá? Bom, vamos imaginar então, Anderson, que seja uma coincidência. Quer dizer, no momento de sufoco total, ele teve um problema de obstrução intestinal. Primeira questão que eu acho que a coincidência maior é a gente, numa crise dessa, ter a grande imprensa criando manchetes que discutem como tema central as fezes, né, de alguém, né? Eu acho que isso revela um pouco onde nós nos metemos, né? Mas a questão central vamos tentar supor que de fato foi uma coincidência. O que não é coincidência são os filhos deles tentarem trabalhar essa questão de saúde como um trunfo político, tentando fazer um link na cabeça, na memória do eleitor bolsonarista, de que ele é uma pessoa escolhida por Deus e que ele está passando por um calvário. Então, é um mimimi. O famoso mimimi que os bolsonaristas tanto falaram, desdenhando lutas sociais, agora está estampado nas posições dos militares, porque não passa de mimimi, e dos filhos do Bolsonaro. Então, o que eu acho é que, independente de ele estar doente ou não, o que eu acho que é mais importante do ponto de vista da análise política é como que os filhos dele estão utilizando essa possível coincidência
para tentar dar um cavalo de pau na imagem desgastada do presidente da República. Então, eu acho que isso que é o mais importante, que mostra efetivamente que a família acusou o golpe. Eles estão realmente sentindo que é o pior momento do governo e que nesse momento muita gente começa, inclusive que apoiava o governo, a discutir a possibilidade do impeachment, não como punição ao Bolsonaro, mas como reconstrução do bloco que dirige o governo, ou que tem o maior poder de apoio ao governo. Parte dos militares, alto empresariado paulista e assim por diante, o próprio Centrão. Então, eles percebem que eles estão começando a se isolar. Eu vejo sinais muito parecidos com o que ocorreu em 2015 com a Dilma Rousseff. Quer dizer, ela começa a ficar cercada e nós começamos a ter anúncios de partidos da base aliada do governo que começam a demonstrar que estão desembarcando. É o caso do PSD, do Kassab e até do Partido Novo, que lançou uma nota dizendo que tinham fechado questão pelo impeachment. Depois deram uma pequena recuada, mas a verdade é que a gente começa a perceber que aqueles mais oportunistas já estão tirando o time de campo. Aconteceu isso com o governo Dilma até que foi para o impeachment, né? Então eu acho que é muito importante a gente entender que o uso do adoecimento, se é que é real, do presidente da República pelos seus filhos demonstra uma postura defensiva, não ofensiva. Um medo, um temor e uma leitura política, talvez consciente, de que o governo está fazendo água. E se continuar como está, ele vai afundar. Voltando à análise dos números da pesquisa Datafolha, Rudá, um outro dado importante que diz respeito à participação dos militares na política. Para 62% dos brasileiros, os integrantes das Forças Armadas que ainda estão na ativa não deveriam participar de atos políticos. Já 58% das pessoas não querem que os militares tenham cargos no governo. A grande questão, Rudá, é que essa turma, além de estar apinhada no Executivo Federal realizando transações das mais suspeitas, ainda ameaça a nossa democracia. Não deveria se criar uma legislação para evitar que militares pudessem ocupar cargos civis em administrações públicas, Rudá? Não seria uma solução plausível? Deveria ter uma legislação, sim, Anderson. Qualquer país democrático, maduro na sua democracia, em primeiro lugar, não coloca militar para coordenar as Forças Armadas. Porque quem tem o monopólio das armas, que no caso é o Exército e as Forças Militares, né? Quem tem a legitimidade do uso da força numa democracia não pode dirigir politicamente as Forças Armadas. Por quê? Porque elas ameaçam a democracia. Ou seja, se a nota que foi rascunhada pelo ministro Braga Neto é isso. É um ministro que é do Exército, um general, que dirige as Forças Armadas, que vem a público falar, nós temos uma arma e nós vamos ameaçar vocês se vocês continuarem na CPI falando que vocês estão falando da gente. Acontece que eles foram motivo de chacota na mesma semana. E talvez o fato mais nítido, os dois fatos mais nítidos de como foi um tiro no pé, foi aquela postagem, acho que foi no Twitter, do Felipe Neto, mandando um militar para algum lugar, e aquele coronel que estava esbravejando numa igreja de Fortaleza, defendendo o Bolsonaro, que foi expulso pelos fiéis, não foi expulso pelo padre, foi expulso pelos fiéis que estavam na igreja, né? Isso mostra uma mudança de posicionamento e humor da população brasileira, que não aguenta mais. Agora, você pergunta, será que não era o caso de ter uma legislação para evitar que os militares pudessem ocupar cargos civis? Qual que é a questão? Nós não temos uma legislação que impede ou normas federais que impedem que militar participe de atividade política, como foi a do Pazuello. E o que aconteceu? Então, Anderson, eu quero sugerir uma visão menos jurídica, menos focada no sistema judiciário e na punição,
E eu quero propor que a gente pense as condições políticas como as mais importantes para coibir atos militares que se insinuem sobre a tutela da democracia. Se nós não temos força, se nós aceitamos, inclusive os políticos aceitam as ameaças de quem tem as armas, nós não levamos a sério a democracia e criamos a condição política e cultural para que esses militares se imponham contra os civis, tutelando, se colocando como poder moderador, que não está isso na Constituição. Então, nós temos aqui uma luta importante para a autoafirmação da democracia e do poder civil sobre os militares. É isso que eu acho que, inclusive, a esquerda no Brasil se acovarda, porque na Constituinte, o general Leônidas foi até os constituintes e os ameaçou se eles cumprissem a promessa de retirar da Constituição o papel de defesa da ordem interna do país, que eles queriam que fossem dados às Forças Armadas. Porque os constituintes já tinham decidido por isso que você está falando. E os constituintes recuaram. Portanto, o problema não é de uma lei, não é uma norma que limite o papel deles. É uma cultura política, são os valores e a coragem política da sociedade civil e dos representantes da sociedade civil. Eu acho que é algo muito mais importante e eu, sinceramente, acho que os dirigentes políticos democratas do Brasil estão aquém do que a população está demonstrando com esses dois fatos que eu falei agora, o Felipe Neto da Igreja de Fortaleza, estão demonstrando. A sociedade está muito mais consciente e mais firme no seu propósito de defesa da democracia e de limitação do ingresso dos que usam armas institucionalmente, né? Contra a democracia, do que os próprios políticos, profissionais e dirigentes, inclusive de esquerda. Eu acho que a sociedade está muito mais avançada na defesa da sua dignidade, da honra e do sistema democrático do que efetivamente os seus representantes institucionais. Agora, uma instituição que tem pouca confiança dos brasileiros é o Supremo Tribunal Federal, Rudai. Apenas 24% dos entrevistados pelo Datafolha aprovam a atuação dos ministros da Suprema Corte e 33% reprovam, o que aponta uma oscilação negativa, já que na pesquisa anterior, 27% consideravam a atuação do STF ótima ou boa e 29% ruim ou péssima. Essa percepção dos brasileiros em relação ao judiciário, Rudá, se abriga em um fato específico? O judiciário, em primeiro lugar, principalmente o STF, está muito distante da vida do brasileiro, né? E o STF, ele foi projetado para a arena política e por toda a festa midiática, quando do julgamento do Mensalão, liderado pelo ministro Joaquim Barbosa. De lá para cá, há uma superexposição midiática que começa a fazer com que os brasileiros desconfiem um pouco das decisões, porque eles vão, de um lado, atacando o PT e o lulismo, e o Lula próprio, e depois eles vêm para o lado contrário, quer dizer, além de não estar no dia a dia da população brasileira, né, ele demora um pouco para entender o que o judiciário tem a ver com a minha vida, a não ser nas pequenas causas cotidianas que quase sempre a sentença é desfavorável para quem é negro e pobre. Então, já tem essa situação de estranhamento, né? O STF está mudando de posição muito rapidamente, mesmo que eles estejam corrigindo um erro anterior. A população fica um pouco estranha, né? O que de fato se essa é uma instância política, disfarçadamente política, né? Que tenta também ser um poder moderador ou um tutor da vida do país, né? Eu acho que o ativismo jurídico de parte do STF, liderado pelo ministro Barroso, já deu o que tinha que dar. Ele já extrapolou e a população brasileira começa a achar muito estranho que um judiciário tenha tanto poder ou maior do que o executivo ou o legislativo.
Ninguém deu esse poder e essa atribuição para o judiciário brasileiro. Eu quero encerrar, Rudá, com uma análise sua para a corrida presidencial de 2022. Segundo o Datafolha, o ex-presidente Lula aparece na liderança com 46% dos votos contra 25% do Jair Bolsonaro. O Ciro Gomes, do PDT, tem 8% e o João Dória, do PSDB, soma 4%. Esse cenário praticamente confere uma vitória ao petista já em primeiro turno. O Lula leva vantagem ampla nos segmentos mais pobres da população, entre os desempregados e as pessoas que recebem até 2 salários mínimos, e perde entre os que ganham entre 5 e 10 salários. Já o Jair Bolsonaro consegue a liderança nessa última faixa dos que ganham mais e também entre os empresários. Isso mostra uma tendência que nós já temos visto nos últimos anos, né, Rudá? Do Lula ter uma enorme popularidade entre as faixas mais empobrecidas. Você destacaria algum outro dado dessa pesquisa? Anderson, eu destacaria, por exemplo, o papel dos evangélicos, que sempre foram apontados como principal base social, não política, né? Não de organizações políticas, né? Mas como base social da sociedade civil de apoio ao bolsonarismo e ao Bolsonaro, né? Os evangélicos também estão se dirigindo, se afastando do bolsonarismo e se dirigindo ao Lula, né? Lembre-se que nós tivemos uma pesquisa recente que mostra que 28% dos eleitores do Bolsonaro em 2018 agora dizem que vão votar no Lula. E nesse bloco, a maioria era evangélica. Então, eu acho que esse é um movimento muito importante. Eu destacaria também o papel das mulheres jovens do Sudeste e do Nordeste. Ou seja, o Bolsonaro tem apoio no Centro-Oeste, no Norte e no Sul do país, mas formam colégios eleitorais muito menores do que a soma do Sudeste, que é o primeiro colégio eleitoral regional do país, e o Nordeste, que é o segundo. Então, assim, a posição de Lula, da candidatura Lula, é muito segura nesse momento, né? Eu só destacaria que o PT ganhou 4 eleições seguidas, mas nunca no primeiro turno, né? Eleições para presidente da República. Ao mesmo tempo que ele sempre chegou, pelo menos no segundo turno, em todas as eleições nacionais para presidente da República, desde 1989, quando ocorreu, né? Porque teve, se não me engano, uma eleição em que não houve de segundo turno, mas quando teve, o PT esteve lá. Então nós estamos falando de um partido muito forte junto ao eleitorado brasileiro, mesmo nos momentos de maior ataque à sua imagem, e é o único partido do país que chega no segundo turno. É o único. Em todas as eleições que ocorreram desde 1989. Né? Nós estamos falando, portanto, de 30 anos. Né? O PT, então, é um partido maduro. Né? E o Lula é uma liderança que agora, a ideia de que ele foi injustiçado, que inclusive é o que o Bolsonaro está tentando, a família Bolsonaro está tentando trabalhar com o adoecimento dele, né? Que ele é uma vítima, pegou. Ou seja, o Lula foi um injustiçado e ele não cometeu nenhum desatino, ele não fugiu do Brasil, ele não tentou asilo político, ele não levou os militantes do PT a atacarem o judiciário, o Ministério Público. Ele ficou preso e o tempo inteiro seguro e falando para a população, para lideranças inclusive internacionais. Ou seja, ele desmoralizou completamente os seus algozes, detratores e aqueles que o queriam condenado. Né? Isso compõe a história, a construção de um mito político. Né? É o sofrimento resignado e a justiça, inclusive divina, colocando ordem na casa, né? Restituindo a honra e a justiça na terra. Né? Isso é muito importante na cultura política brasileira, você sabe disso. Então, a impressão que dá é que o Lula vai se consolidando efetivamente como principal personagem político. Ele não dá chance nenhuma para tal terceira via, mesmo que nós tenhamos Eduardo Leite tentando se viabilizar.
Ciro Gomes, para mim, ele está morto nesse processo eleitoral, ele não tem peso nenhum. E não vai ter peso, pelo visto, ele comete erros grosseiros. Eu dizia quando me perguntavam, e agora com o João Santana liderando o marketing? Eu falei, olha, o que eu acho que a contratação do João Santana vai redundar num PDT mais pobre, porque ele é muito caro. Mas não vai alterar. Por que não vai alterar a imagem? Porque o Ciro Gomes foi muito radical nas posições dele. E agora ele está perdendo imóvel, pagando como um peixe pela boca. Ou seja, pagando a vida pela boca. Acabou de perder um imóvel porque atacou de maneira desatina o ex-presidente Collor. E um imóvel foi leiloado dele, né? Mais de R$500 mil. Parece que tem mais escritórios, outros imóveis que ele vai perder, porque ele já perdeu várias causas, né? Então, inclusive para órgãos de imprensa progressistas, como é o caso do DCM. Então, assim, eu acho que o Ciro, se você olhar a curva, ele vai tender a cair. E se o Dória jogar pesado, ele como ele é governador do estado mais rico do país, com um bom relacionamento com o empresariado, quem tem tendência de crescer entre esses nomes é o Dória, o João Dória. É o governador, não o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes é um autor de livro e de frases de efeito, nada mais. Ele não lidera nada, ele não liderou nenhum movimento importante no Brasil pela democracia e pelos direitos sociais. Ele não tem vínculo com o movimento social, ele não tem vínculo com a igreja, ele não tem vínculo, ou seja, ele é postiço. Ele é uma liderança notável, uma personalidade, ou seja, ele não é um líder. Ele não é um líder, ele é uma celebridade, e nós estamos vendo uma celebridade de 6%. Então, nós temos que ter um pouco de clareza, né, de qual é o jogo político, e o jogo político não passa nesse momento pela terceira via, né? Agora, eu quero alertar no final que o PT nunca ganhou no primeiro turno, então também isso significa que há uma base social antipetista importante no Brasil, que ela pode se movimentar quando a campanha começar de fato e os dois lados, né, se atacarem apresentando as suas vantagens e os podres do seu adversário, né? Então nós temos que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Rudahit, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. Anderson, mais uma vez eu agradeço, espero que a gente realmente não apenas vislumbre, mas tenha melhores dias para o nosso país. É um país lindo, com um povo sábio, como eu disse em uma das respostas, sofredor, né, que luta dia a dia, não só pelo seu sucesso, mas pela sua sobrevivência, que teve tão poucos momentos na história política do país para mostrar realmente seu valor, e não merecia um governo como esse, e lideranças de todas as áreas desse governo tão desqualificadas, incompetentes, pessoas raivosas que não plantam um futuro harmonioso, mas um futuro marcado pelo ódio e pela guerra, né? Acho que é hora da gente reconstruir o país. A gente precisa se redimir, aqueles que foram enganados pelos falsos profetas, né? E nós temos tudo para voltar a ser um país elogiado no mundo inteiro, porque hoje nós somos o país mais ridicularizado e criticado no mundo, né? É isso que os brasileiros precisam saber. Eu espero que o sol volte a brilhar aqui no nosso país. Um grande abraço a todos. Conversamos aqui com o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o sociólogo e coordenador nacional do Centro de Memória Trabalhista, Henrique Mathiesen. Henrique Mathiesen, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia aos ouvintes, e eu quero agradecer aqui
a participação nesse programa de grande audiência no Rio de Janeiro. Espero poder colaborar aí com ideias, com debate, né, e com o nosso trabalho que nós desenvolvemos aqui no Centro de Memória Trabalhista. Henrique, eu quero te agradecer por você se dispor a dialogar conosco aqui no programa. Henrique, há muito tempo o nosso país se vê em uma quadra de total desamparo da classe trabalhadora. A CLT tem sido desmontada ao longo dos últimos anos, as relações de trabalho cada vez mais precarizadas. O cenário é de caos e nada aparenta que nós possamos ter uma mudança no curto e médio prazo. Mas o Centro de Memória Trabalhista, a instituição que você dirige, e a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, do Rio, têm tentado fazer a sua parte para trazer de volta aquele sentido de como o trabalhismo é importante no nosso país, com o lançamento da campanha virtual Trabalhismo Fez e Faz. Desde a última segunda-feira, pelas redes sociais, vocês têm realizado ações integradas divulgando 71 registros históricos, algo que se dará pelos próximos 2 meses. Em ordem cronológica, a partir de 1930, o primeiro card aborda a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que ocorreu no primeiro governo do presidente da República, Getúlio Vargas. Em 1953, na segunda gestão getulista, ocorreu a nomeação de João Goulart para a pasta do Trabalho. Primeiro, eu quero parabenizar vocês, Henrique, pela importante iniciativa e te questionar a respeito dessa campanha Trabalhismo Fez e Faz. Qual é o objetivo de vocês com a divulgação desses cards históricos? Como é que isso tem se dado pelas redes sociais? Quais são os registros que vocês destacam, Henrique? Então, Anderson e ouvinte da Rádio Bandeirantes, se você considerar os mais de 520 anos da história do Brasil, não tem como a gente observar que todos os direitos e conquistas sociais passam pelo trabalhismo, seja ele com o governo Vargas, no governo do Jango e depois nos governos do Brizola, tudo. Então, nós temos uma história de intervenção de direitos à classe trabalhadora. Você veja, por exemplo, que nós inauguramos o conceito de soberania nacional em 1930, direitos sociais e desenvolvimento econômico. É o tripé que forma o trabalhismo. Agora, esta luta do trabalhismo, ela também é uma luta ideológica. Se você vê os opositores do trabalhismo, a classe dominante no Brasil, elas têm uma ideologia muitas das vezes escravocrata, retrógrada, e o trabalhismo luta contra isso há mais de 90 anos dentro da sua história. Você veja, o primeiro ato do governo revolucionário de Getúlio Vargas é a criação do Ministério do Trabalho. E muitas pessoas não observam isso, mas é importante observar que o Ministério do Trabalho ele é um ministério capitalista, porque ele regula a relação capital e trabalho. Mas o que dava, de uma certa forma, uma alforria à classe trabalhadora que praticamente era semi-escrava no Brasil. Então esta campanha O Trabalhismo Fez, O Trabalhismo Faz, é uma campanha que tem como objetivo, primeiro, relembrar os grandes feitos do trabalhismo. E aí relembrar os grandes feitos do trabalhismo é relembrar todos os direitos sociais, seja ele na área trabalhista, seja na área educacional, seja na área do desenvolvimento econômico do Brasil. Por quê? Para as novas gerações terem ciência de quem deu esses direitos, de quem lutou por elas, entendeu? Então ele tem esse objetivo, E também o objetivo do confronto ideológico, do debate propositivo, fecundo, entendeu? Da gente discutir qual Brasil nós queremos. É o Brasil da terceirização, é o Brasil da precariedade, é o Brasil sem direitos, ou é o Brasil de direitos, é um Brasil soberano, é um Brasil desenvolvido. Então a campanha nas redes sociais do Centro de Memória Trabalhista com a Fundação do Rio de Janeiro, ela cumpre esse papel de a gente rememorar os grandes feitos do trabalhismo, porque tem muito a dizer, fez muito pelo povo brasileiro, entendeu? É a principal força política do século XX, e é uma das protagonistas do século XXI, e também travar esse debate, Afinal, o trabalhador hoje, sem os direitos trabalhistas, com o fim do Ministério do Trabalho, com as ruínas da CLT, porque desde a morte do Getúlio a gente teve vários governos anti-Vargas,
né? Mas nenhum ousou tanto como o atual governo atacar a era Vargas como ataca. E o Vargas é uma figura emblemática na história do Brasil, muitas das vezes injustiçado, né, por análises não isentas do seu legado. Mas a classe trabalhadora, o povo brasileiro tem os seus direitos, né, fecundados na era Vargas. Henrique, explica aqui para os nossos ouvintes qual é a importância do trabalhismo em um momento grave como esse que o trabalhador brasileiro atravessa, com perdas de direitos constantes, essa crise econômica que é ampliada por medidas que visam favorecer o empregador, nunca o empregado. Anderson, o trabalhismo tem uma importância vital para a sociedade brasileira. Primeiro, como referencial de que é possível desenvolvimento, que é possível direitos sociais, que é possível soberania nacional. Né? O trabalhismo já provou e fez isso, né, na sua história. Né? É óbvio que ninguém vive de passado, mas o passado serve como referência daquilo que a gente produziu de melhor para esse país. Né? Você pega, por exemplo, a questão da industrialização no Brasil, criação da Petrobras, criação da Companhia Siderúrgica Nacional, criação da Vale do Rio Doce, criação da Fábrica Nacional de Motores, direito ao voto da mulher, entendeu? Isso tudo são legados do trabalhismo. Então, se o trabalhismo fez e tem esse referencial, o trabalhismo pode fazer também. Né? Pode fazer muito mais. Hoje nós estamos num momento de resistência contra o desmonte do Estado Nacional. Eu já falei na outra pergunta, né? Nós estamos vivendo a maior anti-era Vargas da história do Brasil. E não é só anti-Vargas, é anti-trabalhismo também, né? Porque você tem também grandes conquistas no governo Jango, nos governos estaduais do Brizola, entendeu? Você pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? Acabaram com as escolas de tempo integral. E o que se colocou no lugar das escolas de tempo integral? As UPPs? Nós progredimos ou regredimos com o fim dos CIEPs no Rio de Janeiro, com desmonte nas escolas de tempo integral no Rio de Janeiro? E nós provamos que é possível dar educação de qualidade, digna, né, libertária para o povo brasileiro, entendeu? Então o trabalhismo ele tem essa importância de referencial e apontar, entendeu, para as novas gerações, para o futuro, né, um projeto nacional de desenvolvimento calcado, né, na inteligência brasileira, nos melhores quadros do Brasil, para que a gente possa sair desse momento terrível que vive a sociedade brasileira, sem direito, né, enfrentando uma pandemia, um governo negacionista, né, e sem perspectiva de um futuro. Nós somos, né, o referencial do passado, mas também, né, a bússola do futuro para que a gente volte a ser um país, né, com progresso, com justiça social. Por que você acha, Henrique, que nós regredimos tanto em tão pouco tempo na legislação trabalhista no nosso país? O que levou a todo esse processo de desmonte justamente em um país onde a remuneração do trabalho é tão importante para a subsistência das pessoas? Olha, eu gostaria um pouco de recorrer ao grande antropólogo, educador, né, Darcy Ribeiro. Na sua obra, O Povo Brasileiro, inclusive eu peço aqui licença para dizer para os ouvintes da Rádio Bandeirantes que o Centro de Memória Trabalhista tem um curso completo baseado na obra O Povo Brasileiro do Darcy Ribeiro no seu YouTube do Centro de Memória Trabalhista. Nós temos que compreender, né, essa antropologia que forma o povo brasileiro, aonde você tem as suas três matrizes, né, formadoras, seja ela indígena, seja ela europeia, através dos colonizadores portugueses, e seja ela africana, que vem para o Brasil. Os índios não vieram, já estavam aqui, mas que formam a estrutura do povo brasileiro. O Darcy defende nessa sua obra que o índio foi desindianizado, o europeu foi deseuropeizado e o africano foi desafricanizado. Quem é esse índio que não é mais índio? Quem é esse europeu que não é mais europeu? Quem é esse africano que não é mais negro-africano? Ele coloca na sua obra como ninguém e conceitua o povo brasileiro como uma ninguém-dade, né? Mas uma ninguém-dade baseada em alguns conceitos muito importantes. Primeiro, altamente conservadora no que se refere ao comportamento. Vamos lembrar que na história do Brasil, né, a contribuição da Igreja Católica é fundamental. Só que a contribuição religiosa no Brasil, seja ela católica no começo da nossa colonização, depois
algumas igrejas protestantes, elas embutiram, né, na conceituação do brasileiro uma ordem social imutável, sagrada. E aqui a gente tem que lembrar um pouco, né, de alguns slogans, né? A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. Né? Ou a música de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morreria assim, Gabriela. Porque essa ordem social, para muitas classes no Brasil, ela é imutável, ela não muda. Eu nasci pobre, vou morrer pobre e vou viver pobre. E isso é uma coisa que o trabalhismo luta há muitos anos, né, desde a Revolução de 30 para mudar. Então, muitas das vezes, né, a gente acha que vem aquele discurso massificado, não, porque agora com a reforma trabalhista eu vou tirar todos os seus direitos, mas vou gerar emprego, você vai ganhar mais. Aí acabou a reforma trabalhista, gerou mais desemprego, aí vem a reforma da Previdência, vou tirar a sua aposentadoria, vou tirar os seus direitos e a vida vai melhorar. Não melhorou. Agora vem a reforma tributária. Quer dizer, então, em reforma que vai tirando os direitos da classe trabalhadora brasileira, a gente vai prometendo o céu. Aí quando ele estiver velhinho, sem aposentar, sem como, aí o céu vai vir só com a sua morte. Esse é o embuste da classe dominante brasileira, entendeu? Que só quer para ela. E aí nós tem também um problema muito sério, né, que é a nossa classe dominante. O que ela pensa? O que é a nossa classe dominante brasileira? Né? Primeiro, ela tem uma ideologia escravocrata. Né, e isso até porque nós tivemos mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Ela é extremamente violenta em todos os momentos da história do Brasil. Quando a classe dominante esteve sob ameaça, ela deu golpe. Ela levou Getúlio ao suicídio. Ela deu o golpe de 64, ela deu o golpe na Dilma, ela sempre é violenta quando tem os seus interesses contrariados. E tem uma peculiaridade também, ela é antipátria. Diferente, por exemplo, da elite americana, da elite francesa, a nossa ela é subordinada aos interesses internacionais. Tudo que é de fora é melhor do que do Brasil. Ora, um detalhe, por exemplo, por que os grandes países podem ter petróleo e a gente não pode? Por que os grandes países controlam a sua energia e a gente privatiza tudo? Só existe corrupção no Brasil? Não existe corrupção nos Estados Unidos? Não existe corrupção na Europa? Lógico que existe. Esse complexo de vira-lata, entendeu? Não é possível, né? Então, o Darcy Ribeiro, na sua obra O Povo Brasileiro, ele descreve essa formação do Brasil. Mas em várias entrevistas também, ele descreve uma conceituação que eu acho muito importante. Nós sofremos antropofagia da alma, que é a colonização das nossas mentes e almas. Né, dessa conceituação do vira-lata, dessa conceituação de que nós não podemos, e pelo contrário, nós podemos. Com todas as contradições que o Brasil tem, com toda a injustiça social que o Brasil tem, a gente já foi a sexta economia do mundo. Nós somos campeões na ciência, né, de perfuração e achar petróleo no fundo do mar. Né, nós temos uma das melhores agriculturas do mundo. Né, quer dizer, nós temos várias coisas que a gente é melhor do mundo. Não só no futebol, mas estou falando na ciência, estou falando na questão do desenvolvimento industrial, entendeu? Nós produzimos Paulo Freire, nós produzimos Celso Furtado, né? Nós produzimos grandes nomes da inteligência mundial, né? Produzimos Darcy Ribeiro, é claro. Né? Então essa conceituação do complexo de vira-lata e de que sempre vai melhorar após a perca de direito, após esse embuste desses discursos, entendeu? Que são discursos que só servem a uma classe dominante que vive da rapina do Estado brasileiro, da classe trabalhadora brasileira. E é isso que a gente combate e é isso que a gente discute. Né? Nós somos capazes, né? Nós temos desenvolvimento para isso, nós temos inteligência para isso. O povo brasileiro é um povo único no mundo, é a nova Roma de Darcy Ribeiro. Né? É a nova Roma, é um povo que precisa acreditar em si e fazer. Né? Agora, temos que sair das entraves, né, dessa classe dominante mesquinha, né, que, por exemplo, quando você fala, por exemplo, de educação para essa classe dominante, elas querem uma educação, né, escravocrata, que continue conceituando a mentalidade das novas gerações, né, nessa conceituação de uma estrutura social imutável. Não, a estrutura social ela é transformadora, ela pode ser transformadora. E a grande transformação parte pela educação.
parte pela educação, da gente criar novas conceituações para as novas gerações, para fazer o Brasil a nova Roma que o Darcy acreditava. Você acredita ser possível, Henrique, nós retomarmos algumas daquelas conquistas que os trabalhadores tiveram durante os governos Vargas, onde os índices de desenvolvimento do nosso país estavam nas alturas, onde o trabalhador tinha o mínimo de dignidade, ao contrário do que vemos atualmente? Qual é o caminho para retomarmos esses tempos com um empresariado que só quer saber de ampliar seus lucros? Anderson, eu acredito, não só acredito e luto, porque é perfeitamente possível, né, a gente sair dessas amarras, né, da semi-escravidão que querem nos colocar novamente, né, desse desmonte do Estado Nacional, seja ele nos direitos sociais, seja ele na nossa industrialização. Né? É perfeitamente possível. E o trabalhismo aponta para isso através do Projeto Nacional de Desenvolvimento, calcado, né, nos conceitos que levaram o trabalhismo à Revolução de 30 e levaram o trabalhismo a transformar o Brasil, seja ele na soberania nacional, direitos sociais, né, e desenvolvimento econômico. Né? Nós precisamos recuperar a industrialização do Brasil para que a gente possa ter direitos sociais de novo. É preciso romper essa dogmática, entendeu? Do complexo de vira-lata, né? Da urbanização da sociedade brasileira. Né? É perfeitamente possível. Agora, nós temos que assumir as nossas responsabilidades, né? Eleger não é só um presidente da República que destrói um país, o Congresso Nacional. Nós precisamos eleger deputados comprometidos com a causa da classe trabalhadora brasileira. Veja um dado interessante, Anderson. Né? Hoje a gente tem por volta, né, de 15% de pessoas no campo, né, os agricultores e tal, que seriam os ruralistas. Eles têm 30%, 40% do Congresso Nacional. Cadê a bancada da classe trabalhadora? Né? Agora, também temos que fazer a nossa autocrítica, ver aquilo que a gente errou. Não é verdade? Fazer autocrítica com a sociedade brasileira. Agora, apontar, né, um projeto claro, nacional de desenvolvimento. Nós, trabalhistas, temos esse projeto muito claro. E estamos apresentando à sociedade brasileira este projeto. Né? Hoje nós não queremos discutir, entendeu, apenas o que foi um governo de 10 anos atrás, ou 15 anos para trás, ou o que está aqui agora. Nós temos que avançar. Embora o trabalhismo sirva como um referencial do que de melhor aconteceu na sociedade brasileira, nós temos que avançar, recuperar os nossos direitos, né, recuperar a nossa industrialização, mas avançar. Né? Nós temos que colocar o Brasil no século XXI. Né, da alta tecnologia, da ciência, entendeu? Das grandes universidades, né? Então nós temos sim um projeto nacional de desenvolvimento e acreditamos, né, que é possível voltar a ter direito, é possível voltar a ter desenvolvimento, é possível o povo voltar a ter dignidade, né? E aí não é favor nenhum, né? E não é nenhum absurdo as pessoas terem o direito de tomar um café da manhã, almoçar e jantar. Quando o Brizola instalou o CIEPS no Rio de Janeiro, né, inclusive parte da esquerda dizia que a escola não é pensão. Agora me diga, né, criança aprende de barriga vazia? Como é que a criança vai se desenvolver se ela não tem o básico da alimentação? Tiraram o CIEPS, o que virou o Rio de Janeiro? O que colocaram no lugar? Hoje, o Brasil inteiro discute escola de tempo integral. Inclusive muitos do que criticavam. Né? Pô, podia ter um defeito aqui, um defeito ali, mas quantos jovens foram libertos da criminalidade por estudar no CIEPS? E quantos entraram na criminalidade e foram tombados pela essa guerra insana, né, no Rio de Janeiro, porque acabaram com as escolas de tempo integral? E aí, essa questão de escola de tempo integral não é uma questão que a gente só tem que... Nós temos que colocar no Brasil inteiro isso. No Brasil inteiro isso. Né? Enquanto a gente tratar as nossas crianças e as gerações vindouras, né, de forma marginalizada, nós não vamos ter futuro no Brasil. Salvar o Brasil é começar a salvar as crianças, é começar a dar dignidade para essas crianças, é ter uma educação libertária, é ter uma escola que atenda às suas necessidades, né? Não uma escola decoreba que faz de conta, que ensina, mas uma escola de verdade, uma escola que forme cidadão, que forme crítica, entendeu? Que defenda conceitos nacionais, entendeu? Para quê? Para que a gente possa passar a ter o pertencimento social, não é? Pertencimento social e avançar nos nossos direitos e avançar no nosso desenvolvimento. Acredito ser perfeitamente possível a gente voltar a ter direito.
Eu gostaria também, Henrique, que você falasse um pouco aqui pra gente sobre o trabalho que vocês no Centro de Memória Trabalhista têm realizado ao longo dos últimos tempos. Além dessa campanha virtual, quais outras ações vocês desenvolvem por lá? Anderson, não é uma tradição brasileira a preservação da sua história. Isso muito mais difícil nas correntes políticas. Salvo exceção, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro, que sempre preservou muito a sua história, né, e tem a sua história preservada. O Centro de Memória tem 3 anos, não era uma tradição, né, do PDT, essa questão do Centro de Memória, mas hoje o partido está completamente, né, enganjado, né, no resgate histórico e na preservação. O Centro de Memória tem essa função de resgatar, preservar e compartilhar os grandes feitos do trabalhismo, né? Além dessa campanha, nós temos publicações importantes, por exemplo, nós temos uma coleção chamada Memórias Trabalhistas, que exalta grandes líderes trabalhistas. Já saiu a publicação, né, do Doutel de Andrade, do Neiva Moreira, do Luiz Carlos Prestes, do Abdias do Nascimento, e está para ser lançado do Carlos Alberto Caó, Alicia Pérez, Terezinha Zerbini, Francisco Julião. Então tem um monte aí sendo trabalhado. Nós temos, por exemplo, mais de 150 nomes para retratar nas memórias trabalhistas. Outra coleção, inclusive, está sendo lançado esse mês, chama-se Legados Trabalhistas. E a primeira cartilha sobre legados trabalhistas é a cartilha referente à criação da Petrobras, maior símbolo de soberania nacional, né? Levou o Getúlio Vargas ao suicídio, a Petrobras, né? Porque os americanos, não pode ter petróleo no Brasil. Não pode ter petróleo no Brasil. E a nossa classe dominante, subalterna aos interesses internacionais, né, combateram incessantemente o Getúlio por causa da petróleo. Veja, por exemplo, uma coisa curiosa, e quem conta isso é o José Augusto Ribeiro, autor da trilogia Era Vargas. Ele diz o seguinte, né, que na época do Getúlio Vargas, no combate da Petrobras, os diários associados do Assis Chateaubriand batia muito no Getúlio, uma perseguição implacável contra o Getúlio. E aí foram conversar com o Assis Chateaubriand: ô Assis, por que isso, né? Tá equivocado. O Assis Chateaubriand falou o seguinte: olha, eu paro agora de bater no Getúlio Vargas e abro todo o arsenal dos diários associados se o Getúlio desistir da Petrobras. Obviamente que não desistiram da Petrobras, e obviamente que Assis Chateaubriand continuou batendo no Getúlio. Você vê, né, como é dado as coisas no Brasil. Né, dado as coisas do Brasil, né? A grande crise da política nacional brasileira, ela tem como ponto de fundo a questão do pré-sal. A partir do momento que o Brasil descobre o pré-sal, e o pré-sal é fruto da criação da Petrobras, que foi criado por Getúlio, né, nós não tivemos mais estabilidade política no Brasil. Lembra-se da matéria do Fantástico, né, a espionagem do governo Obama, né, sobre a Petrobras. Nessa cartilha, inclusive, da Petrobras que nós estamos lançando, nós temos inúmeros relatórios da CIA, né, que no decorrer da história sempre espionou, né, os governos trabalhistas por conta da sua vertente de soberania nacional. Então nós temos essas cartilhas, que são as coleções do Centro de Memória Trabalhista. Temos seminários, né, que a gente faz aí 3 a 4 seminários por ano. Fizemos em homenagem ao Celso Furtado, fizemos em homenagem à Revolução de 30, né, fizemos vários outros seminários, e temos as nossas redes sociais. E também, como eu já havia falado, temos o curso, né, que é uma interpretação do livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Temos que avançar muito, né, mas a nossa função é estar preservando, né, e divulgando e resgatando a história do trabalhismo brasileiro, para que as novas gerações possam estar aprendendo, né, o que o Brasil teve de melhor. E o trabalhismo, sem dúvida nenhuma, como a principal força política do século XX e grande protagonista do século XXI, tem muito a dizer à sociedade brasileira. E esse momento político intrincado que o nosso país atravessa, Henrique? Eu me arrisco a dizer que nunca vi nada parecido desde a redemocratização. Temos um presidente aliado aos ultraliberais e que ainda por cima ameaça a nossa parca democracia a todo tempo. Olha, Anderson, não poderia ser pior a gente ter um governo como esse, que é um governo extremamente raso do ponto de vista, né, intelectual, né? Isso estou falando no representante maior do seu governo. Mas tem um detalhe por trás disso.
é altamente ideológico que está por trás, né, do fantoche que é o presidente da República. Eles têm uma visão clara, né, e debatem ideologicamente, né, o seu projeto político, que é um projeto autoritário, que é um projeto sem direito, que é um projeto de subordinação aos interesses internacionais, né, que é um projeto de catequese, né, ultraliberal, né, da sociedade brasileira, né, e que não vai sair fácil do poder, não. Embora as pesquisas demonstrem, né, o fracasso desse governo, né, eles vão tentar se manter de qualquer forma. Por isso a vigilância, por isso as oposições têm papel fundamental, né, de vigiar e apontar os caminhos para a gente sair dessa crise. Obviamente que já tem inúmeros crimes de responsabilidade que esse governo já deveria ter sofrido impeachment. Né? Deveria ter sofrido impeachment porque é um governo que, além do crime do genocídio por causa da pandemia, tem diversos outros crimes. Diversos outros crimes. Agora, tem muita gente que é cúmplice desse governo, tem as digitais desse governo que agora está escondido. Está escondido. Né? Mas é um governo que é um governo, primeiro, anti-povo brasileiro. Né? É um governo que não tem o menor compromisso com a população brasileira. Menor compromisso. É um governo anti-ciência. Né? Altamente negacionista, irresponsável. Né? É um governo extremamente conservador nos comportamentos, embora seja um conservadorismo de goela, porque a figura do presidente, né, as ações do presidente não são nada aconselháveis do ponto de vista de um comportamento conservador. Veja as próprias declarações, a própria postura, né, do presidente, né? E é um governo extremamente autoritário, um governo que não respeita as mulheres, que não respeita a imprensa, que não respeita a dor do povo brasileiro, que hoje já perdeu mais de 530 mil pessoas para o coronavírus, né? Só que é um governo autoritário, que não admite ser contrariado e que vai tentar permanecer no poder. Agora, as instituições brasileiras, né, estão de olho, né? Acho que está na hora, mais do que na hora, do presidente da Câmara dos Deputados abrir o processo de impeachment, né? E a gente discutir um Brasil de fato, o Brasil para o povo brasileiro. Este governo é o legítimo representante do entreguismo, o legítimo representante da subordinação do Brasil aos interesses internacionais. Ele é um fantoche, né, na sua figura, mas altamente ideológico que está por trás dele, né, e altamente perigoso no sentido do autoritarismo e no sentido do desrespeito às questões sociais, né, na sua integridade, né. Então é um momento triste para o povo brasileiro, é um momento perigoso, né, que a sociedade brasileira tem que se organizar e reagir à altura. Nós não podemos admitir, em hipótese nenhuma, mas nenhum retrocesso na questão democrática. Nenhum. O Brasil do século XXI não permite mais retrocesso nas questões democráticas. Para encerrar, Henrique, eu queria ouvir o seu comentário a respeito da postura das nossas oposições diante de tamanho descalabro. As forças ditas progressistas têm agido com a responsabilidade que o momento exige. Eu te confesso que vejo mais desejo em uma coalizão com os liberais, que têm sido chamados de centro democrático, do que na composição de um projeto de país voltado aos interesses da classe trabalhadora. Olha, isso no ponto de vista, né, da oposição no Congresso Nacional, tem feito a sua parte, tem denunciado, né, tem brigado para manter direitos, entendeu? Agora, a correlação de forças que a gente tem hoje no Congresso Nacional é terrível para a oposição brasileira. É terrível para a oposição brasileira. E nós temos aí esse tal de Centrão, né, que tem muitas das digitais nesse genocídio, né, desse descalabro que a gente está enfrentando no Brasil. E o povo vai cobrar isso nas urnas. Não adianta dar, olha, eu estou até hoje com você, amanhã eu não estou só para ganhar eleição. Não é assim. Agora, a oposição, você tem parte da oposição também, muito hegemônica, só eu posso, não pode mais ninguém, entendeu? Precisa unificar. Precisa ver o que é melhor para o Brasil de fato. Quem tem projeto, entendeu? Quem pode fazer melhor, quem pode tirar o Brasil, né, desse fosso que nós nos metemos. Agora, é óbvio que, né, do ponto de vista nosso, do trabalhismo, né, nós estamos fazendo a nossa parte. É o partido que mais tem combatido o governo Bolsonaro no Brasil.
diversas ações, né, na justiça, entendeu? A bancada se posicionando, e mais do que isso, não adianta também, né, só criticar, embora é indefensável algumas coisas desse governo, é indefensável, mas nós estamos apresentando para a sociedade brasileira um projeto nacional de desenvolvimento, com começo, meio e fim, garantindo soberania nacional, desenvolvimento econômico e direitos sociais. E é um projeto pautado no personalismo. Nós temos que parar de discutir na política brasileira se é o João, se é o Mané, se é o Pedro. Esse personalismo nos levou a grandes tragédias no Brasil. Né? Não existe salvador da pátria. Né? Não existe, né, o super-herói. A gente vê que todos os salvadores de pátria, todos os super-heróis são um desastre para o Brasil. Nós precisamos discutir no Brasil não pessoas, projetos. Enquanto a oposição às vezes sofre esse mal de discutir pessoas, não projeto. Eu acho que está na hora da gente amadurecer também, né, enquanto forças progressistas, começar a discutir projetos realmente para o Brasil. Henrique, eu quero mais uma vez te agradecer por você conversar aqui conosco no programa. Quero desejar sorte a vocês do Centro de Memória Trabalhista nesse projeto Trabalhismo Fez e Faz. Quero te desejar um bom dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Anderson, eu que agradeço aí o espaço para a gente debater um pouco sobre o trabalhismo, né? O trabalhismo que deu o voto feminino à mulher, que criou a Petrobras, que criou a Companhia Siderúrgica Nacional, que implantou o 13º salário, né? Que deu direito a férias, licença maternidade, né? Que criou a carteira de trabalho, que criou a jornada de trabalho de 8 horas por dia. Quer dizer, deu dignidade ao povo brasileiro. O trabalhismo tem esse legado, tem essa história. É o trabalhismo que construiu em um governo só mais de 6.000 escolas no Rio Grande do Sul, 500 CIEPs no Rio de Janeiro, tem a melhor educação avaliada hoje no Brasil, que é a educação do Ceará. Então nós temos muito a dizer, Essa campanha O Trabalhismo Fez, O Trabalhismo Faz, ela tem esse intuito. E também temos aí diversos outros projetos, as memórias trabalhistas, os legados trabalhistas. Temos o curso do Darcy Ribeiro, né, com base no livro O Povo Brasileiro, a sua maior obra. Ele levou 30 anos para escrever esse livro, está tudo lá, né, no YouTube do Centro de Memória Trabalhista. E dizer o seguinte, nós estamos à disposição, né, porque programas como esse que debatem, entendeu, a história, que debatem conteúdo, que debatem ideias, são programas que ajudam, né, a construir, né, o que tem de melhor no Brasil, a sua inteligência, a sua brasilidade, entendeu? Então gostaria muito de agradecer vocês e coloco o Centro de Memória Trabalhista à disposição. Sigam a gente no Facebook, no Instagram, né, e no YouTube. Grande abraço e muito obrigado. Conversamos aqui com o sociólogo e coordenador nacional do Centro de Memória Trabalhista, Henrique Mathiesen. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41.
Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o membro da coordenação colegiada da Comissão Pastoral da Terra no Pará, Francisco Alan Santos Lima. Francisco, bom dia. Bom dia, gostaria de agradecer ao programa Faixa Livre e todos os ouvintes que nos escutam nesse momento por essa oportunidade, e o convite de estar aqui partilhando um pouco essas informações em relação aos conflitos no campo no Brasil. Francisco, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Francisco, vocês da Comissão Pastoral da Terra há anos realizam um excelente trabalho em defesa das pessoas que necessitam de um pedaço de terra para garantir sua subsistência, produzindo uma série de dados que traçam um panorama da situação dessas populações. E no último documento divulgado essa semana e que diz respeito ao ano de 2020, vocês contabilizaram 1.575 ocorrências de conflitos por terra no ano passado aqui no país, o maior número registrado desde 1985, quando o relatório começou a ser publicado, 25% superior a 2019 e 57,6% a 2018. E parece que esses dados são ainda mais estarrecedores quando tratamos da Amazônia Legal e do estado do Pará. Nós falaremos dessas duas regiões mais à frente, Francisco, mas antes eu gostaria que você nos dissesse a que se atribui essa alta expressiva nos conflitos por território no nosso país. Bom, esses altos índices de aumento dos conflitos no campo só mostram a ineficácia e a ineficiência da não realização de uma política pública de reforma agrária no país. E o governo Bolsonaro, ele diz bem claro nos seus pronunciamentos que não vai destinar terra para índio, para quilombola, para trabalhadores rurais. E isso favorece muitas vezes esses grandes empreendimentos e principalmente os grileiros, grandes fazendeiros que têm grandes extensões de terra, a se utilizarem desse discurso para implementar atos de violência contra as comunidades. Então, esse alto índice expressivo se dá principalmente pelo Estado brasileiro não assumir uma posição que proporcione garantir direito ao acesso e à permanência da terra dessas populações que lutam pela terra, das populações que já residem e existem e querem existir naquele espaço, de geração em geração que já morou ali naqueles territórios, pegando, por exemplo, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, que vêm também sofrendo esses ataques. Então, o não investimento e o desmonte, sobretudo, das políticas de reforma agrária vem contribuindo para esses índices, de aumentos de conflito no campo, sejam por terra, sejam os conflitos pelo acesso à água, os próprios conflitos trabalhistas, que são situações, sobretudo, de trabalho escravo que acontecem, sobretudo, no campo brasileiro, nessa região rural, que são muitos trabalhadores que são afetados também por essa situação. Agora, Francisco, esse incentivo que o governo Bolsonaro oferece para que grileiros, madeireiros, garimpeiros avancem na exploração de territórios indígenas e de povos ribeirinhos, que atenta contra a legislação, naquela estratégia de passar a boiada, já verbalizada pelo ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, pode ser considerado o principal causador desses números alarmantes que vocês da Pastoral da Terra levantaram? Com certeza, esse incentivo que o governo hoje vem fazendo de legalização da mineração
em terras indígenas, isso acirra cada vez mais e atinge mais de forma violenta essas populações originárias, né, que são as populações indígenas, que são territórios para esse povo, território sagrado, né, além do espaço, mas os corpos dessas pessoas também que residem naquele espaço têm a sua sacralidade. Então, o governo não deve agir dessa forma. Essa legalização para um investimento que só vai gerar cada vez mais violência, mortes, ameaças, perseguições. Esse tipo de investimento gera esse retorno para a sociedade, mas sobretudo para essas populações que são afetadas diretamente, né? Que são martirizadas todos os dias, que são perseguidas, que sofrem violência todos os dias. Nós vimos a situação que aconteceu com as comunidades, os povos mundurucus, na região oeste do Pará, né? Toda uma organização de criminosos, mineradores, né, garimpeiros, né, que estavam ali naquela região, sobretudo nos territórios indígenas, ameaçando essas populações. Então, ameaças como essa que aconteceram aos povos mundurucus são ameaças que acontecem constantemente, né, em outras regiões do Brasil, atingindo essas populações. Então, esse incentivo ele não vai trazer nenhum benefício para as populações indígenas. Muito pelo contrário, só vai trazer mais violência no campo, devastação do meio ambiente, que é isso que a mineração faz, privatização das águas, privatização do solo, né? Ou seja, retirar de uma forma truculenta essas populações que já residem. Então, esse incentivo que a representação da nação faz a esse tipo de atividade, ela não é bem vista, né, por alguns estudiosos, mas principalmente pelas populações, pelas comunidades que sofrem ameaças e que são impactadas de forma física, mental e também ambiental. Como nós comentamos anteriormente, Francisco, no estado do Pará, as ocorrências de conflito por terra, que referem-se a casos de pistolagem, expulsão, despejo, ameaça de expulsão, ameaça de despejo, invasão, destruição de roças, casas, bens, tiveram um aumento de 71% de 2019 para 2020, passando de 143 para 245. Já os conflitos no campo, que englobam também os conflitos trabalhista e por água, chegaram a 288. Por que nessa região do país, Francisco, os conflitos se dão de maneira mais intensa? Seria a falta de fiscalização, a simples existência de mais territórios para exploração? Essas regiões têm essa intensidade de conflitos porque é uma região de uma extensão enorme e nós não temos, vamos dizer, uma atuação a contento que pudesse atender, né, essas situações emergentes que surgem de violência no campo nessa região amazônica. Nós temos aí desde da atuação do governo Bolsonaro o desmonte, sobretudo, das políticas públicas de fiscalização, de impedir algum dos órgãos, né, de fiscalizar, né, de poder denunciar de fato essas situações que vêm ocorrendo, né? Nós tivemos aí um ex-ministro que era ministro do Meio Ambiente, mas que fazia sua gestão em beneficiamento de madeireiros que tiravam de forma ilegal essa madeira, ou dos próprios garimpeiros que querem, né, e são incentivados a invadirem esses espaços, esses territórios para a retirada de minério ilegal. Então, nós temos uma política de fiscalização que ela está sendo desmontada a cada dia, né? E precisamos avançar em relação a isso, né? Nesse sentido, as comunidades elas se movimentam, se organizam da forma como podem para dizer não também, né? Essa não intervenção no Estado de combater esses crimes, né, acirram cada vez mais esses altos índices de violência e as comunidades sofrem. Quem acaba perdendo em todo esse sistema são as comunidades que ali já residem ou que resistem a permanecer nos seus territórios. Então,
à falta de fiscalização, ao desmonte das políticas públicas de fiscalização e a essa falta de olhar do próprio governo brasileiro de atender essas demandas das comunidades, porque essas comunidades elas sentem na pele o que é perseguição, o que é violência. Todo dia nós nos deparamos com essas situações de denúncias que chegam a nós enquanto agentes da Comissão Pastoral da Terra, ou que a gente vivenciam também a partir do momento que a gente está junto dessas comunidades, nesse acompanhamento sistemático, né, para que essas comunidades possam de fato permanecer no seu local, um local que é direito e que é garantido na nossa Constituição Federal. E há algum tipo de atuação das autoridades, Francisco, na defesa das pessoas que necessitam dessas terras para subsistirem? Algum órgão governamental tem agido com protagonismo, ou pelo menos tentado diante deste cenário? Então, as comunidades elas têm um processo organizativo, né, de se organizarem enquanto comunidades e de se juntarem na busca, né, e luta por essas condições de direito que elas têm, né, de permanência na terra, de direito à soberania alimentar, né, de direito ao acesso a outras políticas públicas naquele seu território. Nessa conjuntura que nós estamos vivendo hoje no Brasil, não são todos os órgãos que essas comunidades e as entidades que estão junto com essas comunidades podem contar. Hoje nós temos uma relação, ou que a gente pode contar hoje, por exemplo, com o próprio Ministério Público Federal, né, através dos seus procuradores que trabalham diretamente com essa temática dos conflitos, né, dessa violência no campo. Nós temos aí a Defensoria Pública da União, mas também a gente conta com os outros movimentos que militam também nessa bandeira de luta de defesa das comunidades rurais. Nós temos coletivos de advogados e advogadas populares que também se juntam a essas comunidades na defesa dos seus direitos. Então nós temos uma rede de parceiros com que a gente pode contar, mas ao mesmo tempo tem uma rede de parceiros com que a gente não pode contar hoje, ou que não é viabilizado esse diálogo por parte do próprio Estado brasileiro. Então há essa dificuldade, mas nem por isso as comunidades e nós junto delas deixamos de acompanhar ou de reivindicar as pautas, né, que são trazidas por essas populações. Além das denúncias, Francisco, qual é o trabalho que vocês, da Comissão Pastoral da Terra, desenvolvem no sentido de proteger as famílias que são covardemente atacadas nessa disputa que está colocada? Então, a CPT ela atua nessas comunidades apoiando a luta dos trabalhadores e trabalhadoras e das comunidades, né, rurais na reivindicação e na luta das políticas públicas, do acesso ao direito, da permanência na terra, do acesso à liberdade naquele território, né, defendendo cada uma dessas comunidades, né, contra todas essas violências que ela vem sofrendo no seu dia a dia. E mesmo assim são comunidades que sofrem todo tipo de criminalização por parte do Estado, né, que muitas vezes não são compreendidas. Então a CPT no dia a dia está ali junto dessas populações, entendendo a sua dinâmica de vida, né, contribuindo no processo de organização, sobretudo na formação, sendo uma entidade solidária a essas populações, mas sempre desenvolvendo as suas ações a partir das demandas que são apresentadas por essas comunidades e incentivando, sobretudo, que elas possam ser protagonistas. Elas que dizem o processo, elas que nos orientam também como desenvolver esses processos. Então a gente faz essa troca de experiência nesse atendimento sistemático de acompanhamento junto a essas comunidades, dando esse apoio. Então nós temos esse apoio jurídico, esse apoio no processo formativo, esse apoio de unificação de forças, de estar junto com essas comunidades quando elas precisam e também quando elas não precisam, né? Porque mesmo diante de tantas situações de violência que se vive no campo, mas há momentos também de vivência com essas comunidades,
de coisas boas que acontecem, né? A gente está junto dessas populações, por exemplo, quando eles celebram a colheita. Estamos ali junto para celebrar, junto com essas famílias, a colheita que foi produtiva, né, no seu plantio. As romarias que acontecem, as romarias da terra e da água, que levam essas discussões da violência, né, da grilagem, desse desenvolvimento que degrada o meio ambiente e degrada a vida dessas populações. Acho que são momentos de vivência, de trocas de experiência, que a CPT se proporciona a viver a partir do relato, né, e da acolhida e também da partilha de todas essas comunidades. O detalhe, Francisco, é que, infelizmente, nós nunca tivemos uma reforma agrária efetiva no nosso país, nem mesmo nos governos do Partido dos Trabalhadores. As medidas implementadas naquela época foram muito tímidas diante das necessidades do nosso país. O que faltou, na sua opinião, para que houvesse mais igualdade na distribuição de terras nas gestões petistas, Francisco? Acho que o que faltou no governo do PT em relação à reforma agrária foi um investimento maior, sobretudo com essas populações do campo, né? Houve um investimento muito grande com grandes empresas para desenvolver grandes empreendimentos nessa região, sobretudo na Amazônica, né? Não vamos aqui dizer que na época do PT não acontecia desmatamento, não acontecia construção de grandes empreendimentos, por exemplo, de barragem, muito pelo contrário. Essas foram obras que foram implementadas e que ainda hoje vêm sendo implementadas né, nas regiões no Brasil, sobretudo na Amazônica, e que houve um incentivo maior para grandes empresas de fora, né, empresas de outros países que vêm, que se instalam e que vão desenvolvendo os seus empreendimentos e que não levam em consideração a existência dessas comunidades ou das populações ali, e que vem sofrendo esse tipo de violência que aqui já foram partilhados. Então, é uma crítica que se faz. Não houve um investimento a contento na política de reforma agrária, infelizmente, no governo do PT. E não há, nesse momento, esse investimento na reforma agrária no governo Bolsonaro. Muito pelo contrário, né? O investimento que se está tendo em relação à reforma agrária no governo Bolsonaro é a implementação ou a execução de atos de violência contra essas populações que vivem no campo brasileiro. Para finalizar, Francisco, você vê algum horizonte de melhora caso tenhamos a saída do Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto no ano que vem? Dá para acreditar que esses conflitos terão um fim ou serão reduzidos nos próximos anos? A gente só vai ter um horizonte que favoreça a todas essas comunidades que vivem no campo a partir do momento que nós respeitarmos e reconhecermos que essas populações elas existem, né, que elas merecem ser respeitadas, que os seus direitos merecem ser respeitados, que elas precisam e devem sempre ser escutadas em primeiro lugar, antes de chegar a um empreendimento, que as comunidades possam ser respeitadas, possam ser ouvidas, elas possam implementar os seus protocolos de escuta, né, para que de fato a comunidade possa transmitir, dizer o que vai ser bom e o que não vai ser bom, né, para as suas regiões. E, claro, o investimento, sobretudo, na política pública de reforma agrária. Enquanto nós tivermos esse desmonte que vem acontecendo na atualidade, esses índices de violência, infelizmente, só tendem a aumentar a cada dia. A gente espera, seja agora, seja nos futuros governantes, que eles possam olhar mais para essas populações, sobretudo essas comunidades que sofrem diariamente esse tipo de violência, indígenas, quilombolas, trabalhadores e trabalhadoras sem terra, né, que lutam pelo seu território, pela sua forma de sobrevivência, naquele chão sagrado, naquela terra sagrada. Francisco, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero parabenizar vocês da Comissão Pastoral da Terra pelo ótimo trabalho que tem realizado nos últimos tempos. Quero também deixar aqui meu forte abraço e desejar um ótimo final de semana. Eu gostaria de agradecer pelo espaço e nós estamos à disposição para quando precisarem. Nosso muito obrigado a quem nos escuta e a vocês que proporcionaram esse momento de partilha.
Conversamos aqui com um membro da coordenação colegiada da Comissão Pastoral da Terra, no Pará, Francisco Alan Santos Lima. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360M, ligadinhos em mais uma edição do Faixa Livre. Um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda!